Qual que foi o insight, assim, cara, para você, como diz, construir essa tese da Rust? Você já estava observando algum movimento de mercado? Como é que foi isso aí, assim? Olha, naquela oportunidade, Que ano era isso? isso foi em 2017. Foi 17. Naquela oportunidade, a gente estava vendo o que ia fazer, e aí eu estava terminando de ler um livro do John Coff, que era um livro sobre financiamento de litígios coletivos nos Estados Unidos. Eu não lembro, vou lembrar o nome, Entrepreneurial Finance, alguma coisa assim. E aí eu falei, cara, isso aqui é um business interessante, que é financiar litígios coletivos nos Estados Unidos. Falei, como é que a gente faz para trazer esse business para o Brasil aplicando tecnologia? Foi essa pergunta que eu fiz e falei, poxa, Carlos, aqui tem um business interessante para a gente fazer. Uma legal tech, no caso, né? Legal fintech, porque a ideia já era financiar... era financiar. Então tá. Era originar o litígio. E depois que você originou o litígio, você vai tomar conta de todo o processamento dele perante o judiciário, mas a partir da ótica de que você financiou. Entendi. E que aí você pode financiar as custas advocatícias e os honorários advocatícios e as custas judiciais. Sim. Ou você pode dar um passo para dentro, também financiando, antecipando uma futura indenização que aquela parte vai ter. Sim. Então, dava para fazer de maneiras diferentes. E aí foi a partir dessa ideia que a coisa foi se construindo, como eu te falei. Na época, veio um outro sócio se juntar a nós que fazia investimentos imobiliários. É um sócio que é acostumado a fazer investimentos imobiliários em grandes empresas, grandes fundos. E a ideia foi fazer investimentos imobiliários no bom e velho equity crowdfunding, que naquela época a gente falava bastante. Estava regulado lá com a 588, né? E aí eu falei, bom, aqui a gente tem uma tese muito diferente uma da outra. Como é que a gente vai se juntar? Por que a gente vai se juntar? E aí foi nesse momento que a gente parou para estudar se fazia sentido se juntar e fazer uma coisa única. E aí eu lembro que, poxa, será que faz sentido a gente juntar litigation finance ou litigation funding com financiamento imobiliário, investimento imobiliário? E aí a gente viu que existia um movimento no exterior de muito capital migrando dos mercados públicos aí de renda variável e renda fixa para mercados privados, o que a gente algumas vezes chama de ativos alternativos. Sim. Então, trilhões de dólares migraram quando a gente olha o mundo institucional aí. Então, tem uma pesquisa da Preqin que fala justamente isso. Em 2005, 5% do portfólio dos investidores institucionais estava investido em ativos alternativos. Em 2018, esse número era 25%. E naquela época, a estimativa é que em 2030 se chegue a 30%. Caramba! É bastante. Mas impulsionado muito por essa mudança de perspectiva do investidor ou impulsionado em função dos mecanismos eventualmente tecnológicos, regulatórios que facilitam o acesso a esse tipo de solução, cara? Assim. Acho que menos por esses dois e talvez por outros dois motivos de que os mercados públicos estão ficando cada vez mais desarbitrados. Sim. E aí é difícil você extrair alfa, imaginando que você está lá controlando um portfólio de bilhões de dólares. É difícil extrair alfa de mercados públicos porque ficou desarbitrado e a tendência é que isso aconteça. Tanto é que a fórmula 60-40 lá, americana, que, digamos, o baby boomer usou durante a vida inteira e enriqueceu muito, há críticos que dizem que essa fórmula já não funciona mais. Caramba. Então, com base nisso, né, nessas perspectivas, é que esses caras migraram muito capital para mercados privados. Sim. Então, a gente olhou isso na época, e isso foi, aqui a gente tem um negócio do mundo institucional que, na verdade, se move antes do que o mundo dos investidores individuais. Sim. Mas já era um bom indicativo. O segundo indicativo, que é uma onda de longo prazo, é que o brasileiro está no financial deepening, que acho que a XP surfou essa tese, Avenue surfou essa tese, que é a financiarização do brasileiro e que ninguém sabe exatamente onde é que está essa coisa, né? Sim. É uma coisa longa, mas que está acontecendo. E a terceira coisa era mais oportunística, porque lá em 2018, quando a gente estava começando a pensar numa plataforma, digamos, one-stop shop para alternativos, a gente olhou e falou, bom, a Selic aqui tende a cair. Na época a gente estava com o Michel Temer, tinha acabado de fazer algumas reformas importantes, reforma trabalhista, reforma fiscal, tinha colocado o teto de gastos. Independentemente de quem a gente fosse eleger lá em 2018, havia uma expectativa de que a Selic ia cair. Quando a Selic cai,
logo os investidores são quase que obrigados a olhar para ativos mais arriscados ou menos óbvios, vamos falar assim. Porque tem um ponto importante que, às vezes, muitas vezes o investidor, em muitas discussões, fala, não, mas ativo alternativo é mais arriscado. Mais ou menos. Sim, isso tem. É menos óbvio, mas não necessariamente é mais arriscado, e a gente tem que olhar o ativo. Enfim. E aí a gente olhou isso e falou, bom, vale a pena aqui dedicar alguns anos da vida. E hoje a gente olha para trás e fala, poxa, 7 anos que passaram muito rápido, mas com certeza a gente vai se dedicar muitos e muitos anos nessa tese, porque tem muito caroço nesse angu. E foi em 18, então, que vocês colocaram ela de pé. Foi em 17 que a gente começou a trabalhar nisso, fim de 17, ali em novembro. Em 18 a gente juntou com esse outro sócio e a licença da CVM saiu no final de 18, ali para outubro. Delas? A licença de Equity Crowdfunding. Que é basicamente o veículo que você tem para conseguir viabilizar as ofertas que você faz lá na plataforma. Né? Hoje as coisas ficaram um pouco mais sofisticadas, sim. Mas a gente começou fazendo isso, exato.